Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, porque nós temos um tema importante hoje, né? Porque afinal de contas, quem é que pode fazer render? Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que começam a me seguir, começam a conversar comigo, me chamar no direct e perguntar, né, gente? Pô, mas Ander, cara, eu queria muito começar a entrar nesse mundo de renderização, eu adoraria saber mais sobre esse assunto, mas eu sinto que eu não posso fazer porque, pô, eu não sou arquiteto, eu não sou decorador, eu não sou designer, eu não trabalho com essas paradas aí, cara, eu faço outra coisa da vida. E eu sempre gostei de projeto, mas eu nunca consegui entrar nessa área, eu nunca tive dinheiro pra fazer arquitetura, por exemplo. O que eu geralmente escuto e tipo, cara, eu comecei a te seguir agora e tô começando a me interessar por essa área de render. Só que assim, cara, quem é que pode fazer render? Eu poderia fazer render, me perguntam, né? A gente tem a impressão de quem olha de fora de que render de arquitetura é uma coisa de arquitetos, né? E realmente, muitos dos arquitetos são os que fazem renderizações de arquitetura, né? Acontece que não necessariamente você precisa ser arquiteto para fazer renderings de arquitetura. Hoje, qualquer pessoa pode trabalhar com render. Qualquer pessoa. A pessoa pode ser enfermeira, cozinheiro, técnico de informática, nada, gosta de ficar jogando o dia inteiro. Pode ser açougueiro, pode ser qualquer pessoa. Não existe nenhuma limitação para quem quer aprender e iniciar nesse mundo. Dito isso, é uma área que não tem uma barreira de entrada em termos de lei ou de legalidade, como por exemplo, para você atuar sendo arquiteto, poxa, você precisa estudar arquitetura numa universidade, você precisa se formar, você precisa entrar para o conselho. Tem uma série de regras e leis que você precisa passar para poder trabalhar enquanto arquiteto, enquanto engenheiro, enquanto dentista, enquanto médico, enquanto advogado, né? Várias profissões. A profissão de artista 3D não existe isso. Então qualquer pessoa pode trabalhar com renderização. André, e por que na grande maioria, então, as pessoas são estudantes de arquitetura, ou são arquitetos, ou são designer de interiores? Olha, por quê? Porque o render é uma ferramenta que pode também ser utilizada para apresentar projetos de arquitetura, projetos de decoração, projetos de interiores. E como quem já faz os projetos precisa apresentar isso, acaba que são esses profissionais que aprendem a fazer um render para poder mostrarem os seus próprios projetos. Acontece que eu, por exemplo, eu vou contar um pouquinho de como foi a minha história com o render, tá? A última coisa que eu fiz antes de trabalhar, de abrir o estúdio Oficina 3D, por exemplo, foi fazer desenho animado. O meu último emprego, vamos dizer assim, era desenhar à mão, frame por frame, desenhar. Então eu trabalhei no estúdio fazendo desenho animado, tá? Então, eu fazia isso antes de abrir o estúdio. Antes disso, eu fui desenhista copista. O que é desenhista copista? É desenhar no AutoCAD, desenhos de 2D, tá? E antes disso, o trabalho que eu tive era colocar flor de bebedouro de beija-flor em beija-flor. Então, era um trabalho manual que não tem nada a ver com a área. Só que o meu interesse por desenho, o meu interesse pela área, me fez ir para renderização e me fez aprender sobre isso, me profissionalizar e criar meu estúdio e viver de render. E é isso que eu quero chegar nesse ponto aqui. Para você viver de render, você precisa, de longe, mais do que ter uma faculdade, você precisa dominar uma ferramenta que te entrega o que você precisa. Você precisa estudar sobre renderização, você precisa aprender a fazer um render realista. Então, você consegue ter noções do mercado, noções disso tudo para poder entrar na área. Seja para trabalhar num estúdio, né, que vai contratar você, seja para você oferecer trabalhos aí de freelancer, seja para escritórios de arquitetura, para construtoras, para indústrias de produto, porque hoje se faz render de tudo, né? Então a gente tem aí renderização não só dos projetos em si para apresentar os ambientes, ou
dos imóveis em si para se vender imóveis, mas também de ambientes para se mostrar revestimentos, por exemplo. Então você vai fazer render, por exemplo, de uma sala como essa, para mostrar aquelas madeiras ali atrás, ó, para uma indústria que vende lâminas de madeira para a indústria moveleira, enfim. Então você hoje pode fazer render de tudo, tá? E não necessariamente precisa ser arquiteto. Eu fiz uma enquete e perguntei assim, ó: você acha que precisa ser arquiteto para trabalhar com renderização? É mito ou é verdade isso, né? E a grande maioria respondeu muito certamente dizendo o seguinte, ó: não precisa ser arquiteto para trabalhar com render. Mas eu recebi alguns directs dizendo o seguinte: mas ajuda bastante. E daí vamos a esse ponto aqui. Ajuda a ser arquiteto a trabalhar com render? Eu vou falar que não ajuda nada. Como assim, Ander? Não ajuda nada? Ser arquiteto não ajuda a trabalhar com render de arquitetura? O conhecimento adquirido fazendo um curso de arquitetura ajuda pra caramba. Ter o título de arquiteto não ajuda nada na renderização. Obviamente, você ter estudado arquitetura é maravilhoso. Por quê? Porque você vai ter aprendido sobre leitura de projeto, como lidar com vários tipos de materiais, você vai saber muita coisa de arquitetura e decoração, então é óbvio que esse conhecimento é bom. O que eu quero dizer aqui, ó, não se limite pelo título. É incrível se você é arquiteto e trabalha com renderização, isso é ótimo. O que eu quero dizer é que não é um limitante, entendeu? Não é um limitante para você trabalhar com arquitetura. Eu, Ander Alencar, não sou arquiteto e trabalho com renderização. Pô, André, mas tu faz uns projetos bem legais. Como é que tu conseguiu ter noção de leitura de projeto, de tudo isso? Horas, eu fiz um curso de desenho arquitetônico. Eu cheguei até a entrar na faculdade, mas desisti porque eu queria mesmo era desenhar e sempre me interessei. E a partir do momento que você começa a se interessar por uma área, por exemplo, você hoje que não é da área de renderização nem da área de arquitetura, vai querer começar a trabalhar nessa área. Você no começo, você vai pegar projetos, você vai ter que aprender, a primeira coisa é ler projetos, mas você vai aprender isso com facilidade. Eu costumo dizer o seguinte, ó: artistas 3D, a gente tem duas coisas que a gente precisa dominar, né, que a gente vai aprendendo. Uma é a parte técnica, e a outra é a parte artística, né? E a parte técnica, vamos dizer o seguinte, pensa comigo, um pedreiro, ele sabe, ou mestre de obras, um encanador, um profissional qualquer da área de arquitetura, ele sabe ler projetos, interpretar esses projetos, né? Um bom profissional, uma empresa que eu tô dizendo, né? Ele vai saber lidar com aqueles projetos para poder executar eles, certo? Da mesma maneira, um artista 3D precisa desse conhecimento técnico para poder ler um projeto e poder passar para dentro do 3D, né? Porque não é o artista 3D que projeta as coisas, né? Então ele vai receber projetos, vai fazer a leitura e a interpretação dele através de imagens e filmes, tá? Tudo isso é possível ser aprendido, gente. André, mas eu posso aprender sendo que eu não sei nada sobre isso? Quem é que nasceu sabendo ser artista 3D? Ou qualquer profissão que existe? Ninguém. Todos, absolutamente todos os artistas 3D que temos no nosso planeta hoje, todos os artistas 3D que existem hoje no mundo começaram sem saber nada. Se você que tá vendo isso aqui agora não sabe nada, absolutamente nada, nunca trabalhou na área, não é arquiteto, nunca fez nada disso, não se preocupe, porque nenhum artista do planeta, inclusive eu, comecei sabendo alguma coisa. Tudo eu tive que dar um primeiro passo. Comecei a aprender, a modelar, a criar e assim foi indo, né? Mas talvez a pergunta embutida nessa pergunta seja: eu preciso ser arquiteto para trabalhar com renderização? Não, você não precisa de nenhuma formação, nenhuma graduação de faculdade para trabalhar com renderização.